Pois bem, meu caro Dutra. Olha só, a gente aqui, nós somos grandes fãs de jogos e também de filmes que podem se relacionar com isso. Como, por exemplo, recentemente, a gente realizou um vídeo comentando, fazendo ali uma breve análise sobre o filme do Monster Hunter, que se baseia também em seu jogo MMO de mundo aberto. Agora o que acontece, ô Dutra? A gente tinha feito um vídeo breve sobre o Mortal Kombat, o trailer que ia sair. A gente nem fez sobre o trailer específico, simplesmente só sobre o anúncio de que ele ia sair. Chega a ser engraçado, mas foi isso que a gente acabou fazendo. Mas enfim, isso aí tava lá no início do Dutriz ainda. Mas enfim, tá aqui, cara. A gente assistiu o filme, vimos aqui o filme e, cara, olha só. Eu não cheguei a comentar ainda com o Dutra o que ele achou realmente do filme, quais são os pontos dele, a análise dele em específico, simplesmente a parte de notas. Então vamos começar, Dutra. Eu vou começar comentando sobre o quê? Olha, a questão de jogo no caso, porque esse é o ponto principal, porque o filme ele é baseado no jogo, assim deveria ser, claro. E olha só, sobre essa questão do filme do Mortal Kombat em relação ao seu jogo é o seguinte: ele peca em alguns momentos, cara. Porque, Dutra, se você lembrar o que a gente comentou lá anteriormente, muitas dessas empresas, desses tipos de filmes, eles tentam inventar muito. Eles tentam inovar muitas dessas vezes e acabam estragando o filme. Como de exemplo, o Sonic Capivara. O Sonic Capivara, lá no primeiro trailer, tentaram inovar, trazendo um Sonic totalmente diferente. Aí o que aconteceu? Causou toda aquela repercussão com o Sonic Capivara. Aí agora olha só, com o Mortal Kombat. Então, essa questão do Mortal Kombat, ele peca em uns... Cara, vamos comentar sobre essa questão por exemplo, Dutra, do símbolo do Mortal Kombat. O símbolo que o Cole Young, ele achava que era um símbolo de nascença. Aí o que acontece? Pelo que a história do filme em específico tenta explicar, é que é o seguinte: caso você mate alguém que tenha esse símbolo no corpo, esse símbolo passa para você. Ou seja, você obtém esse símbolo em sua posse, basicamente. E o que esse símbolo faz com a pessoa que tem isso em sua posse? Ele faz com que a pessoa que tem a sua posse libere um tipo de poder arcano, que seria de seus ancestrais, algo relacionado a isso. O seu poder arcano, que com treinamento ou no momento ideal, você liberaria esse poder arcano. Então, Dutra, você tem um símbolo, eu não tenho. Eu não libero meu poder arcano. Eu te mato, você morre e passa esse símbolo pra mim. E eu libero meu poder arcano. Nem seu poder não é. Eu não roubo o seu poder. Eu libero o meu próprio poder de alguma maneira de um próprio ancestral. Que de alguma forma existe, mas mesmo assim eu não tenho meu símbolo. É isso que eles tentam explicar. Que, por exemplo, foi o que a Sonya Blade explica que aconteceu com o Jax. Que eles estavam em uma missão no Brasil e caçando essa pessoa que tinha esse símbolo, e o Jax teve que matar esse cara. Então o símbolo passou pro Jax. Se o Jax nunca recebesse esse símbolo, possivelmente ele nunca teria o braço. Ou se a Sonya, ela nunca recebesse o símbolo, ela nunca também teria os poderes deles. Mas o que acontece nessa questão de relação com o filme e com o jogo? No jogo não tem isso, cara. O jogo não tem isso. Cada um tem a sua própria habilidade. Cada um tem ali o seu próprio tipo de treinamento e tal. Que é de si mesmo. Não vai liberar simplesmente porque tem essa questão de símbolo. E bicho, pelos trailers e por informações, ninguém tinha comentado isso. Ninguém sabia que era isso que se relacionava com esse símbolo. O único ponto que aparentemente tinha em mente desse símbolo era que quem tivesse iria pro torneio do Mortal Kombat. Que, aliás, nem acontece nesse filme o torneio. Fica pro segundo filme o torneio, que no primeiro filme nem aconteceu. Que aí entra um outro ponto de que os outros reinos querem eliminar os campeões da Terra para eles continuarem ganhando. Não sei por quê, porque se eles estão tão fortes assim, por que não ganham no torneio lá?
Aí eles querem trapacear, em vários torneios eles trapaceiam, matando os campeões da Terra, só pra eles ganharem o torneio do Mortal Kombat, que aí ganha mais um, eles conseguem invadir o Reino da Terra, e eles dominam o Reino da Terra, e aí vai. Aí, vai indo assim, o desenrolar da história, que aliás eu achei meio parado no início. Quando eu fui ver que eles estavam indo lá pro Raiden pra treinar, já era 40 minutos de filme, faltava meia hora pra acabar o filme. Aí, cara, foi meio demorado e tal. E, bicho, eu posso comentar mais sobre isso, mas o meu primeiro ponto foi esse, Doutor, sobre essa questão de símbolo e afins. E eu nem cheguei a comentar ainda sobre essa questão do CGI. Por exemplo, lá no início, depois de haver a batalha do Scorpion com o Sub-Zero, que eles ainda nem eram na real, aparece o Raiden. Doutor, não sei se você notou, cara, mas no filme todo, a questão de CGI, né, efeitos especiais. Você viu o olho do Raiden, doutor? Você notou o olho do Raiden quando ele vai abrir a caixinha do bebê, que é o Cole Young? Cara, que efeito, meu amigo, que efeito amador, bicho. Que efeito amador. Acho que eu conseguiria fazer um efeito melhor que aquele se eu pegasse umas 2-3 semanas pra estudar, sei lá, Adobe After Effects. Eu provavelmente conseguiria fazer um efeito melhor que aquele. Parece que simplesmente ele criaram um olho azul, um contorno de olho, e colocaram no olho do Raiden ali, bicho. E não foi só nesse momento. Tem vários momentos do filme em que o CGI e os efeitos especiais, eles ficam muito a desejar. Eles ficam bem amadores. E a atuação também, cara, é meio meh. Por exemplo, o Kano. Cara, aquele raio do Kano, o olho ficando vermelho. Isso nem tem no jogo, bicho. Isso nem tem no jogo. O olho do Kano ali, ele é um tipo de ferramenta, tecnologia e tal. E, bicho, até o efeito visual ele é meio meh. Então, cara, nossa. O que você acha? O que você achou, Dutra? Quais são os seus pontos? Cara, assim, grande parte das coisas que você falou eu concordo. Mas uma coisa que eu gostei do filme foi os efeitos sonoros, que não deixou a desejar, deixou bastante satisfatório em questão dos efeitos sonoros. Claro, o pessoalzinho foi fazer, como você falou, vai tentar transmitir alguma coisa do jogo para um filme ou coisa do tipo. Eu não lembro nenhum filme que fez isso direito. Assim, de cabeça agora eu não recordo nenhum filme que fez isso direito. Acho que só Final Fantasy fez aqueles filmezinhos de 1 hora, se não me engano. Foi um longo, que eu acho que foi os únicos que fizeram algo mais próximo do próprio original, porque foi a própria empresa, né, em si, que desenvolveu. Mas eu acredito que, tirando uns errinhos simples que teve, essas paradas aí que você falou, essa parada do símbolo, eu não lembrava que essa parada no lore do jogo era desse jeito. Claro, vamos considerar que todos os caras estejam vivos e vamos lutar. Até onde eu lembro, na história do jogo em si, no Mortal Kombat, tirando o Sub-Zero e o Scorpion, que são entidades praticamente, os caras se tornam entidades, né? O Scorpion vira uma entidade, no caso. Mas o Sub-Zero vira uma entidade também, porque tipo, os caras, pra bater de frente, a história transforma eles numa entidade. Até aí beleza, mas... Pô, pra conseguir o símbolo tinha que matar alguém, o cara nasceu com aquela parada, quem que ele matou? A gente fica nessa dúvida. Poxa, o negócio foi explicado e tal, mas se for pra ter uns poderes, tem que matar alguém porque tem esse símbolo. Ou a mãe do cara foi cagado, matou alguém sem querer, e tu filho da seu moleque, e o moleque matou a mãe no parto, só se fosse desse jeito. Que até onde eu lembro, eu não lembro de ter falado que a mãe morreu fazendo o parto deles. Mas... E... deixa eu ver. O que mais? Dessa parte do símbolo em si, que eu fiquei tipo... não tem sentido. Foi mesmo essa parte da história. Mas o começo do filme você vê... é bem animado, tipo... Você vai pegar aquele hypezinho no começo do filme, que é luta, pá, porrada, Sub-Zero congelando a mão do Jack, e parará e pororô, o cara perde os braços. É um negócio da hora, o começo, os 20 primeiros minutos. Depois começa aquela enrolação.
foi o que eu acho que começou a puxar um pouco mais. Mas eu acho, tirando esses aspectos assim, um filme até que é um filme bom pra assistir. Se você querer dar aquela assistida marota em alguma coisa. Não, cara, pois é. Essa questão dos símbolos, por exemplo, não tem no jogo. Isso realmente não tem no jogo. Aí, essa questão dos símbolos foi uma inventada sem sentido, bicho. Pra que fazer isso se vai ter os personagens do jogo, saca? Pra que fazer isso? Ou fazer como foi com Cole Young. Cada um tinha sua própria marca de nascença. Aí quem tem marca de nascença são os personagens que também são os personagens do jogo. Simples. Pra que inventar uma tal de marca de nascença com o símbolo do Mortal Kombat? Que aí você tem que matar outra pessoa pra receber esse símbolo. Que é o que acontece com a Fiona lá, matando o Kano. Ué, morreu ali já o Kano. Claro, não morre, provavelmente vai voltar depois. Aí pegou o símbolo dele. Aí o Kano volta depois sem o poder dele de raio, será? Ué. Então saca, fica meio que... Cara, que isso? Pra que inventar um negócio desse? E foi que nem você falou. Que é algo que a gente comentou também do Monster Hunter. É um tipo de filme que se você deixa de lado esses detalhes, você pega ali uma coisa pra beber, uma pipoquinha, você senta ali e vai assistir, cara, tu esquece esses detalhes, fica bom, saca? Tipo o filme de sessão da tarde, ele vai ficar bom se você esquecer esses detalhes. Só que ele ainda vai ficar meio ruinzinho, tanto pra quem é fã da série, tanto pra quem não é. Porque o que aconteceu comigo, por exemplo, cara, como você comentou de enrolar, bicho, chegou um momento que não tava tendo desenrolar nenhum na história. Eu fui mexer o mouse pra ver em que momento tava o filme. Bicho, faltava 30 minutos pra acabar o filme, cara. Faltava 30 minutos e não tava acontecendo nada. Ia começar ali a batalha do Ko Yang com o Goro e tal. Começar a batalha lá entre eles. Bicho, faltava 30 minutos. Eu fiquei, que isso? Faltava 30 minutos pra acabar. E pensando, ué, não vai ter torneio? O que vai acontecer? Ué, como que vai desenrolar tudo isso em 30 minutos? Aí começa uma porradaria e tal. Aí o Cole libera o seu poder arcano, com o símbolo dele, libera uma roupa e tal. Aí tem uma batalha muito doida lá no lugar em que o Raiden está. E aí vai, bicho. E aí vai. Porque geralmente, quando eu tô vendo um filme bom, eu mexo ali o mousezinho pra ver quanto falta. Se tá faltando 30 minutos, eu fico rezando, eu fico na expectativa de demorar mais, porque o filme tá muito bom, pra não acabar logo. Mas bicho, no caso do Mortal Kombat, como foi também com Monster Hunter, cara, eu fui ver, tava acabando o filme e não tinha desenrolado quase nada. Mas o iniciozinho e tal, ele é legalzinho. Ele é legalzinho, porque ele começa a desenrolar bem. Mostra ali que o Cole, ele é um lutador de boxe e tal. Aí mostra lá o Jax indo em encontro com eles, tal. E é legalzinho, cara. É legalzinho. Mas tem muitos pontos que deixam muito a desejar, cara. Tem muitos pontos que deixam muito a desejar. Porque com o trailer, por exemplo. No trailer parecia que teve um monte de coisa. Um monte de porradaria. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a questão de porradaria. Bicho, basicamente só teve porradaria no final do filme. Lá com todo mundo lutando. Porque nesse meio tempo, foi só a briguinha do Kano com Sonic e Cole. Teve uma interceptação ali do Reptile, que não teve muita coisa. Aí depois são eles indo em direção ao Raiden. Aí tem uma diferençazinha aqui. Aí tem o Kano descobrindo seus poderes. Tem eles treinando, tal. E depois disso não tem mais nada. Não tem mais nada. Aí só vai ter a lutinha lá no final do filme. Faltam uns 20 minutos pra acabar, sem desenrolar quase nada. Aí tem a questão do Kano. Cara, que é... Bicho. Mas é aquela coisa. Se descartar tudo isso, tu pode assistir de boa. Mesmo não sendo fã, tu consegue assistir de boa. Mas independentemente desses dois casos, tu vai ficar meio de lado. Vai ficar meio... meh. O que tá acontecendo? Poderia ser melhor, saca? Seria muito melhor se eles fizessem melhor esse filme. Com mais carinho. Por exemplo, a questão do Scorpion. Porque, Dutra, um ponto que a gente comentou também naquele vídeo foi o seguinte. Cara, eu tô doido pra ver a porradaria entre Scorpion e Sub-Zero. Por quê? Porque eles são os arqui-rivais.
Eles são inimigos um do outro. Eles são os pontos que, junto com o Liu Kang, Kung Lao, Raiden e outros personagens, carregam a lore do Mortal Kombat nas costas. São eles que, quando você fala pra alguém Mortal Kombat, já vem automaticamente na mente da pessoa. O Scorpion, por conta de Get Over Here, ou Sub-Zero, por conta da estética do personagem, e por aí vai. São personagens muito conhecidos. Aí o que acontece, Dutra? Para pessoas como nós, que queríamos ver muito disso. Ô Dutra, olha só, Dutra. Imagina, cara. Pra nós que queríamos ver muito esses dois em ação. Cara, só tem aqueles 10 minutos do início. E que mais momento aparece o Scorpion contra o Sub-Zero? Me fala, Dutra. Em que outro momento, Dutra? No meio do filme? Uns 20 minutos a mais de cena? Ali nos 40 minutinhos? Não, cara. Na última cena do filme. Ele como Scorpion, aliás. Porque no início do filme, ele ainda nem era o Scorpion. Ele ainda não tinha ido lá pro inferno e tal, dominar ali e virar o Scorpion. Ele ainda não era o Scorpion naquele momento do início do filme, batalhando ali com o futuro Sub-Zero. Ele ainda não era o Scorpion. Então o Scorpion em si, ele só aparece uma cena nos últimos 10 minutos do filme. Cara, e foi uma lutinha meio brega. Bicho, foi... Cara, essa parte que me pegou mais, cara. Essa parte que me pegou mais. Porque pessoas como nós, que queríamos ver muito essa ação, essa briga entre o Scorpion e o Sub-Zero, bicho, foi ali uns 10 minutinhos só. Nada demais. Muito que já tinha mostrado, já tinha aparecido no trailer. E é só isso. Só em uma cena que o Scorpion aparece, cara. Só uma cena que os dois lutam. Bicho, isso foi o que mais pegou. Porque isso é lore do Mortal Kombat, cara. E não teve nada disso, basicamente. Aí no finalzinho lá, no finalzinho tem lá aquela deixa pro segundo filme, em que eles vão trazer o Johnny Cage. Que o Johnny Cage é um outro personagem com grande força na lore do Mortal Kombat. Ele é um personagem muito amado, porque ele é meio arrogante, ele faz umas piadinhas e tal. Eu curto muito esse personagem também. Tomara que ele apareça no segundo filme. Mas eu fiquei me perguntando, cara, foi uma coisa que me veio na hora na cabeça. Em grande parte do filme, o Liu Kang e outras pessoas lá, eles falavam, aqui estão os últimos campeões da Terra. Aqui estão os últimos campeões. Aí, no finalzinho lá, o Cole pergunta por onde começamos, temos que reunir mais gente, recrutar mais gente, mas eles não eram os últimos? Só não iriam aparecer novos campeões daqui a muito tempo? Mas peraí, em verdade não aconteceu o torneio. Mas peraí, eles não eram os últimos campeões? O Liu Kang não tinha reunido os últimos? Como que eles estão indo ali recrutar o Liu Kang não, o Johnny Cage? Se ele provavelmente não tem o símbolo, se ele não faz parte dos últimos campeões. Saca, eu fiquei pensando nisso. Então, cara, são o tipo de coisa que eles... Parece que eles estão inventando a cada momento pra fechar um furo, tentando inovar mais, deixar uma brecha. Então, cara, é uma coisa que tá repercutindo muito na internet por grande parte dos fãs. E também quem não é fã. Quem simplesmente assistiu pra conhecer, sem jogar os jogos, sem ver os jogos e tal. Então foi meio... meh. Mas se você deixar esses detalhes de lado, tu consegue assistir. Então, cara, antes de eu dar minha nota, Doutor, qual nota você dá? Cara, como eu falei, esses aspectos, não que você, claro, você vai assistir um negócio, você vai querer pra assistir, pra conhecer, tem uns efeitos sonoros que tá legal, a questão sonora em si tá muito boa, os efeitos e pau, claro, o CGI é um pedaço pouco desejável, essas coisas, mas a gente não é crítico de nada, então eu vou dar um 7, tanto que a própria nota mesmo da crítica é 7. Eu não me basei pela crítica, eu basei pelo que eu assisti, pelo que eu fiz. E eu acredito que 7 é uma nota boa, vamos dizer assim. Poderia ser um 8, poderia, se tivesse sido um pouco melhor em questão de algumas coisas. Claro, deixar o filme um pouco mais prender a gente numa questão de ação e tal. Poderia, mas é aquela, um 7.
É o que eu entrego pra esse filme. E no meu ponto, cara, novamente, o filme ele é bom realmente em alguns aspectos. Como eu falei no início, ele realmente é bom. Começa a desenrolar bem, começa a criar o carisma com o Cole Young, que ele nem faz parte do universo do Mortal Kombat. Então ele começa bem. Ele tem uns pontos bons. Você realmente quer continuar assistindo. É isso legal. Só que tem esses outros detalhes que ficam meio meh. Mas novamente, se tu esquecer isso, tu continua assistindo de boa, mas tu não tira da cabeça, saca? Fica meio grudante na sua mente quando você tá assistindo um filme desse tipo. E talvez você esperaria mais pelos próprios trailers e informações que saíram. Então, cara, se baseando nessas coisas, que você poderia realmente continuar assistindo, curtir ali o filme, as batalhas, por exemplo, as lutas, elas são legais, elas são legaisinhas. A batalha do Cole Young, por exemplo, com o Goro, ela é interessante, por mais que o Cole, um cara que nunca lutou na vida, no caso como um campeão, um cara que nunca lutou contra nenhum ser de grandes poderes, um outro campeão, por exemplo, vem lá e mata o Goro. Então é uma outra coisa a se pensar, no caso para quem conhece um pouco mais da lore do jogo. E é isso, né, cara? Resta nós aguardarmos a segunda sequência, segunda parte, e ver realmente o torneio, né, cara? E tem muitos personagens ainda a aparecer. O Johnny Cage, por exemplo, é uma boa opção. Preno não é nem tanto. A nota que eu acabo dando pode variar ali de 6 a 8. Por que eu digo de variar de 6 a 8? 6, 7, 8, e não uma fixa? Porque vai depender se você é um fã ou não. Porque se você for um fã, você pode dar um 6 pra baixo, por aí. Fã que eu digo é de acompanhar os jogos e tal. Se você não for um fã, cara, você pode acabar dando uma nota alta, porque foi um filme bom. Você acompanhou, você não conhece nenhum dos personagens. Os personagens foram apresentados ali. Pode trazer mais ainda. As lutinhas são boas. É um tipo de filme de sessão da tarde. Uma história que parece totalmente de outro universo, como foram os filmes de Resident Evil. Os filmes com a Mila Jovovich, que parece ser parte de um universo totalmente diferente do universo de Resident Evil. Só que os próprios produtores dizem que fazem parte do mesmo universo. Mas enfim, acho que a minha nota seria essa, de 6 a 8. E vai ficando por isso mesmo, cara. Tô decepcionado? Não digo isso. Só meio abalado por acabar esperando mais, pra acabar tendo uma expectativa maior, saca? Eu acho que mesmo se eu não tivesse uma expectativa, eu acabaria dando essa nota, por conhecer a lore do jogo. E como o Dutra falou, a gente não é crítico, a gente não tem esse ponto de criticar filmes em questão. Estamos aqui dando baseado nas nossas opiniões e o que a gente assistiu e achou. Então, no entanto, fica por isso mesmo, Dutra. A gente vai ficando por aqui então, cara. E até a próxima.